Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar a nossa aula, começar a nossa live. Hoje é quinta-feira, 8h30 da manhã, é dia de live. E o que a gente vai trabalhar nessa live hoje? O que você precisa, todos os passos que você precisa entender para executar um contrato. Um contrato de prestação de serviço escolar. O que ele é? Um título? Um título extrajudicial? Um título judicial? Como que nós fazemos com que ele tenha validade e qualificação para você realizar uma boa cobrança judicial? Quais os pontos que você tem que ficar atento sobre esse contrato? Bom dia, bom dia. Vamos entrar aí para nossa live, bater um papo gostoso para vocês agora em diante, nunca mais deixar um contrato passar batido com nenhuma observação que é necessária e obrigatória nele, hein? Quem é especialista em recuperação de crédito escolar é obrigado a se especializar de tal forma que contrato de prestação de serviço escolar se torna, um tiquinho, hein? Um tiquinho só dele é suficiente para você farejar, perceber o que está errado ali no contrato. Bom dia, Mara. Bom dia para todo o pessoal que está entrando aí na live. Bom dia para vocês. Bom dia para todo mundo. Obrigado por estar vindo aqui para nossa live nesse horário. Toda terça e quinta-feira vocês estão aqui firme e forte conosco e sempre para agregar conteúdo. Gente, vamos lá. Eu tenho certeza que vocês que assistem nossa live aí sempre, a Ana Carolina tá aí conosco, a Mara que tá sempre aí conosco, quem mais que é meu aluno, ergue a mão aí para mim, sobe uma águia, porque quem é meu aluno é águia mesmo, hein? Sempre que vocês estão conosco, eu dou dicas, que nem são dicas, são orientações profissionais que agregam e fazem muita diferença na carreira de vocês. Até para um gestor, até na hora de vender, um gestor olhar e falar, que é isso que está acontecendo? Que pessoa é essa que está aqui na minha frente? Ainda bem que eu tenho um prestador de serviço desse, porque a necessidade de alguém que está farejando, conhecendo a instituição, é muito importante. Deixa eu te falar, se pega papel e caneta, viu? Não deixa essa live passar, não. Pega papel e caneta para você pensar e lembrar de tudo que eu estou falando aqui para vocês. Tá comprovado pela neurociência que uma pessoa, depois de ter um conteúdo absorvido, ela precisa dar em 72 horas revendo, reutilizando esse conteúdo, mesmo que seja estudando, para ela fixar este conteúdo. Então, às vezes você vem para cá, fica me assistindo, me ouvindo, não anota a dica, para depois você ir lá, olhar a dica e pensar, nossa, mas não é possível. Eu tô errando, eu não tô fazendo isso aqui. Eu tenho que observar esse detalhe para você melhorar, para você fazer diferente. Então, anota sempre e não deixa passar de 72 horas para você ver e rever o conteúdo. E quem quer ver, rever conteúdo, não esqueça da nossa Masterclass. Amanhã eu vou virar o lote. E não vai sair pelo valor que está saindo hoje. Então, quem ainda não se inscreveu, aproveita, vai lá, se inscreva, porque é sua oportunidade de entender a jornada do seu escritório para ela superar faturamento. Porque escritório, começar ele com paixão, com romantismo não paga conta não, gente. Paixão, romantismo, os boletos vêm e o resultado não vem. A decepção se torna até maior com a autoestima lá embaixo. Então, não adianta montar as coisas com paixão. A Masterclass, Karine, me dá um oi lá no direct agora, Karine, pro meu grupo falar com você. A doutora Isabela ou a doutora Francine chama você aí no direct agora e vai batendo um papo com você. Mas o valor dela tá muito mais acessível do que qualquer outro curso meu.
E você, às vezes, vai ter uma oportunidade de entender melhor a montagem de um escritório, o faturamento de um escritório e, principalmente, a constância que tem que ter dentro do escritório. Porque escritório significa despesa todo mês. E como que eu faço para manter e pagar despesa todo mês, sem constância de entradas? Nós não podemos ter romantismo. Eu queria tanto ter um escritório, eu queria tanto fazer meu escritório se tornasse rentável, ter um nicho rentável. Eu queria tanto ter uma independência financeira. Querer fazer as coisas acontecer de forma certa, porque depois vai ficar com um elefante branco na mão. O que é ter um elefante branco na mão? Eu já vi várias vezes escola acontecer isso. Criar elefante branco que depois não tem nenhum significado, nenhum valor. Então não deixe acontecer isso com o escritório de vocês. E essa Masterclass é para isso. Para vocês alavancarem a ideia empreendedora dentro do escritório, manter faturamento, sem viver na montanha russa financeira de um empreendedor. Uma escola é um cliente muito sério, mas sua prateleira de produtos para ser vendido, e nós não estamos falando em advogar agora. Advogar é a prestação de serviço que você vende, mas a escola, você vende para ela uma série de produtos para manter seu escritório com faturamento constante. É impossível, gente, impossível você ter um sonho, romantizar ele, porque sonho não paga conta. E aí é colocar a coisa no papel mesmo, vir para a Masterclass com as contas na mesa. Quanto que eu preciso para manter meu escritório? Qual a despesa fixa e variável deles? Esse vai ser o grande tema da Masterclass e eu vou ensinar vocês a fazer essa gestão montando o escritório de vocês de forma constante e tendo faturamento sem montanha russa. Mostrando para vocês qual o local dentro das escolas que mantém o escritório funcionando. Qual atividade que não pode parar. E uma delas, dando um petisquinho aí para vocês, uma das atividades que nós não podemos deixar parada dentro da escola, chama-se contrato de prestação de serviço escolar. Por isso eu vim fazer essa live hoje com vocês. O contrato de prestação de serviço escolar jamais pode ser ignorado dentro deste processo. Mas ignorado dentro do processo de trabalho. Aquela rotina em que você se organiza para montar um passo a passo de resultado para dentro da instituição. E se você não conhece um contrato de trabalho, você já está com um problema gigante nas suas mãos. Porque nele você vai perder dinheiro dentro do escritório. Nele você vai pôr dinheiro em cima da mesa e vai deixar passar. Ou pior, deixa eu falar para vocês, isso aqui eu vejo acontecer demais. Deixa um contrato prescrever. E ele perde a força de execução. E quando ele perde a força de execução, você jogou todo o prazo menor possível que existia num processo de execução deste contrato para o ralo. E aí, pior ainda, que é inadmissível de um profissional. Além dele perder dinheiro e colocar dinheiro pro ralo, ele coloca o dinheiro não só dele no ralo, ele coloca o dinheiro da escola no ralo. A consequência é muito grande quando você não se especializa, gente. A consequência é gigante quando você não tem uma visão macro do seu escritório e de como fazer ele produzir e faturar o tempo inteiro. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês, presta bem atenção que eu vou falar para vocês. Para vocês nunca perderem a efetividade de um contrato, para que vocês possam executar o contrato, todo profissional que vai trabalhar com escolas, a primeira coisa que ele tem que ter é uma planilha ou um CRM de controle desses contratos. É a primeira coisa que você tem que ter. Eu tenho certeza que você pensou que você ia vir aqui para a live e ia falar assim para mim:
Nossa, a doutora Mical veio falar para mim que contrato tem que ser exequível. Jamais. Isso é uma regra básica. Ser exequível é uma regra básica. Eu vou contar para vocês lá na frente como rotina de trabalho. Mas a primeira coisa que eu tenho que ter é controle sobre os contratos, porque eu não estou falando de um contrato. Porque quando a gente capta uma escola, ela te traz uma carteira de clientes. Quem já tem carteira de clientes aí, ergue a mão para mim. Eu sei que a Mara já tem carteira de clientes. Eu já sei que alguns de vocês aí, eu não me lembro de nome, que essa não é a minha maior força mental, sabe? Lembrar de nomes, mas de rosto eu lembro todos, que eu tenho uma memória fotográfica excelente. Mas quem é meu aluno aí e que já tem carteira de cobrança, ergue a mão ou coloca uma águia para cima. Porque é para esse aluno que já tem carteira e para o aluno que quer ter carteira de clientes que eu vou dizer. Se você quer ter uma execução de contrato eficiente, gente, a primeira coisa que você tem que fazer é controle desses contratos. É muito fácil você pegar 100 contratos em uma escola, porque nossa modalidade de modelo de negócio é que um cliente te traz uma carteira inteira de clientes. Uma escola, uma carteira inteira de clientes, clientes que são os devedores dessa instituição. Se essa escola me traz uma carteira, como que eu vou controlar esses contratos para saber que eu tenho que executar ele em qual fase? Eu respeitei a minha régua de cobrança, do preventivo ao extrajudicial, e eu quero executar o contrato. Então, esse contrato, ele é de 2023, ele é de 2020, ele é de 2024? Esse contrato tem 1 ano, ou esse contrato já tem 5 anos para eu poder executar este contrato? Como eu vou fazer esse controle da data de prescrição disso? Gente, eu tô falando para quem é empresário, para quem quer ter escritório, ou na sua casa, ou um escritório fora de casa mesmo. Escritório é você. A primeira coisa que o escritório precisa é ter você como gestor e direcionador desse trabalho. O contrato, ele não sai andando sozinho pro fórum, não. Ele não executa sozinho. O contrato não é fechar com a escola a responsabilidade de fazer o trabalho de cobrança deles, não. O contrato, a responsabilidade principal dele é de profissionalmente você analisar as fases dele. Porque antes de você executar um contrato, você tem que ter feito a cobrança dele. É aqui, ó, extrajudicial. E se eu peguei uma escola e ela me passou 1.000 contratos, se eu tenho 12 escolas e eu tenho 4 milhões de dívidas, como que eu vou executar contratos se eu não tenho uma planilha de controles ou um CRM? Doutora Mical, o que é um CRM? CRM é um software de controle de processos que você tem que criar. Doutora Mical, mas isso é muito difícil. Não, isso é organização mesmo. É organização. Quem tem o Mapeando a Cobrança Escolar, que é um dos nossos cursos que nós temos assim com uma alavanca de modelo de negócio inteira, que te ensina o processo inteiro. Sabe que lá eu tenho as planilhas que eu direciono o meu aluno para se organizar. Mas é óbvio que essas planilhas, elas têm um limite de clientelas para te dar um dashboard dessas informações. Depois você vai ter que procurar um CRM para ele fazer um controle. Para uma escola te ligar e falar, olha, eu quero saber quais contratos a senhora já executou. Aí você tem lá no dashboard quem é. Ah, professor, vou tirar aqui para você. Porque você já pensou uma escola, 100 contratos, 4 escolas, 1.000 contratos. Você vai olhar 1.000 contratos sem uma planilha de controle? Eu tenho que ter, então, uma forma mais caseira, doutora Mical, porque eu não estou querendo gastar. Gente, vocês não podem perder a Masterclass. Não podem. Nela eu vou falar muito sobre isso, porque muitos processos, na verdade, eles não são respeitados porque o dono não põe em prática a evolução do seu negócio, a gestão do seu negócio.
E aí, se você tem processos controlados, você vai saber que um contrato, ele tem o teu perfil formal para uma execução. Ó, se eu tenho aqui da escola fulaninho, 100 contratos, mas 45 contratos está sem assinatura de testemunha. Ué, você vai ter que alimentar seu sistema, porque esses 45 contratos, eles precisam ser digitalizados, para que depois o seu jurídico já providencie assinaturas das testemunhas e vá para o jurídico já pronto esse contrato para ele executar. Qual é a formalidade que a lei pede para um título executivo? Vamos lá? Ei, vocês aí, ó, são gestores do seu próprio modelo de negócio, estando em casa ou estando dentro de um escritório externo. Para você, presta atenção, o controle da qualidade da execução desse contrato é você quem faz. Se você quer construir um modelo de negócio rentável para você, sem montanha-russa, a primeira coisa que você tem que fazer é controlar esse controle, esse processo. Porque como você tem hábito, gente, os advogados têm muito esse hábito. Se você tem, fala aí comigo também. Ó, os advogados têm muito esse hábito que eu tô falando para vocês. De achar que um cliente é o seu cliente. Escola não. A escola é o seu cliente, mas ela te manda vários outros que são dela para você cuidar. E você vai cuidar de cada contrato deste, bem como de cada período de execução. Então, o primeiro erro, a primeira observação do meu aluno é não gerir esse contrato individualmente, a qualidade dele com a régua de trabalho por escola. E o primeiro passo para ele fazer uma boa gestão disso, se tratando que uma escola vai te trazer uma carteira inteira de clientes, é ter uma planilha que organize o processo. Ou, se a coisa ficar grande demais, e nós estamos caminhando, é para sermos grandes mesmo, é para termos muitas escolas, é ter um CRM, um software de controle. E nele você vai parametrizar e vai guiar o seu contrato dentro do seu escritório para que você tenha resultados positivos. O segundo passo de execução de qualidade desse contrato é dizer que quando eu estou executando um contrato, faz parte isso do meu trabalho? Faz. É um contrato? Sim. Então, ele tem que ter características legais de um contrato executivo. E para ele ter uma característica legal que a própria lei pede, como contrato de prestação de serviço escolar, que é um título extrajudicial, é deixar ele nos moldes e parâmetros legais que a própria legislação exige. Qual é esse parâmetro, doutora Mical? Vamos lá, você que está aí comigo, qual que é o parâmetro? O que esse contrato tem que ter? Primeiramente, um título extrajudicial terá que ter. Não importa se é contrato de prestação de serviço escolar, não importa se é o seu boleto do seu condomínio, não importa se é uma nota promissória ou um cheque. Tudo isso é um título extrajudicial. O título extrajudicial é aquele que tem força executiva. Para que a gente acione o judicial para trazer para a gente a constrição patrimonial que ninguém tem direito de fazer hoje. Eu não posso ir na casa do Joãozinho que está me devendo e pegar o carro dele na força. Eu não posso falar com o seu Joãozinho lá no condomínio, que não está pagando condomínio, e proibir ele de entrar no condomínio, que é a casa dele. Eu tenho que ter aspectos legais que me levam a pedir para um terceiro, que é o juiz, para ele realizar essa constrição. Mas para ele fazer isso, ele não vai pegar qualquer papel e executar. Você,
como já está trabalhando no modelo de negócio, já tem um software de controle dos processos, né? Se não tem, vem para Masterclass, que precisa ter. Aprender a fazer trabalho de gente grande mesmo. Você vai saber que primeiro o título tem que estar com toda a descrição das partes, o contratante e o contratado. Tudo isso tem que estar muito claro. Ai, doutora Mical, a escola fez contrato sem CPF do devedor. Vai atrás do CPF. Porque um João Antônio Santos tem milhões homônimos. E se nós não tivermos o CPF dele, é impossível a gente pedir uma penhora online de um CPF que não é do João Antônio Santos. Outra coisa, a escola tira cópia dos documentos das partes. Faça conferência dessas documentações. E faça isso de forma simultânea dentro do seu trabalho, do seu controle. Cada contrato vai ter que ser cadastrado na sua planilha. Então faça esse contrato e esse cadastro de forma que você, já no início, quando pegou o contrato, já está sabendo quais os defeitos dele. Luiz, bom dia, seja bem-vindo aqui. Você que está aí em Embu das Artes, São Paulo, prazer em conhecê-lo. É novo aqui conosco, começa a nos seguir, nos acompanhe, participe aí da nossa Masterclass, está lá na bio do nosso Instagram. E não deixe de estar aqui conhecendo esse nicho, que é bem nichado mesmo, que é das instituições de ensino. Bem, se você tem um contrato, então, que tenha lá todas as características das partes, de forma descrita lá. Escola, solzinho, nascente, CNPJ tal. João Antônio dos Santos, Paulo, CPF, endereço, tudo. Você está com as partes qualificadas. A segunda parte que o contrato tem que ter, e quando eu falo isso é muito básico, viu? Mas não quer dizer que toda escola faz isso, não. Quando nós iniciamos o trabalho com as escolas, é uma das coisas que nós orientamos eles. Que é ter os dados dos vencimentos com as respectivas datas de vencimentos e ainda de forma clara a cláusula que dá desconto por pontualidade. Essa parte que é dos vencimentos e valores, ela tem que estar muito clara dentro do contrato, porque isso dá uma confusão danada na hora de executar. A escola não preparou para executar aquele título. Ela não se preparou para montar um título profissionalmente. Não foi um profissional que fez aquele trabalho. Às vezes ela fez aquilo lá de forma muito amadora. E o título vem com defeito. Aí você tenta executar e o juiz fala, olha, isso não está com característica de título. Ele teria que estar vindo aqui com valores e datas de vencimentos descritas de forma clara, com cláusula específica para isso. Doutor Mical, mas se fosse um cheque, uma nota promissória, estaria claro? Um cheque está muito claro, né? Porque o valor dele é a primeira coisa que você preenche. Uma nota promissória, às vezes eu pego notas promissórias com muito problema. Porque aquela nota promissória está com defeitos das pessoas colocarem lá o valor, mas não fazerem a discriminação do valor, nem dos preenchimentos completos de uma nota promissória inteira, do vencimento dela. Então, eu já vi nas escolas nota promissória até com coraçãozinho. Pode acreditar. Tinha coração na nota promissória. A pessoa não tinha o que fazer, escorou lá, começou a fazer coração na nota. E contrato é a mesma coisa. A pessoa não sabe fazer ela na escola, começa a fazer só por fazer. Ou às vezes nem fazem contrato. Tem esse problema dentro das escolas, hein? E como que eu vou fazer isso? Controle. Controle, volto para a escola e ensino a fazer certo. Então, você passou ali pelas fases iniciais do contrato. Os contratantes e contratado. Você colocou valores, vencimentos. Colocou cláusula de pontualidade, se ela houver. Para deixar claro que uma vez não pagando na data certa, perde-se o valor de pontualidade de desconto dado ali para aquela pessoa. Você ainda foi para a parte em que eu trabalho de forma muito clara, cláusula de rescisão. Por quê? Porque o aluno que sai da escola
e não paga as parcelas vencidas ou não realiza o pagamento da rescisão formal do contrato, também é uma taxa de entrada de dinheiro, tanto para o seu escritório, que é uma cobrança a mais, quanto para a escola. Então, a gente tem ali um contrato de prestação de serviço para você vender a qualidade dele para a escola e ainda pensando em dinheiro lá na frente. Porque aquelas pessoas que abandonam as instituições, ensino superior acontece muito isso, pós-graduação tem uma taxa de abandono muito alta, inglês tem taxa de abandono alta. Então, cláusula de rescisão é importantíssima no nosso título extrajudicial. Porque você não vai executar só as parcelas, você também executa a cláusula. O outro passo importantíssimo é olhar a data de prescrição. Lembrando que o contrato tem 5 anos para ele prescrever. Então, se você não fizer a gestão dessas datas, eu disse isso no começo da nossa live, você perde data de contrato, não executa, aí o contrato prescreve e você perde o direito de entrar com ação de execução. Vai entrar com outro tipo de ação monitória. Pra quê? Você quer ficar 5 anos na justiça? Eu não gosto de depender de sentença. Eu não trabalho dentro do meu escritório para depender de sentença. Até esse conhecimento sobre contrato é para nunca depender de sentença. Então, eu não trabalho para depender de sentença. Eu não vou deixar contrato prescrever para o dono da dívida falar, não, esse contrato é prescrito, faz o que você quiser. Eu trabalho para realizar um trabalho de qualidade, de constrição de qualidade, de acordos diários. E para isso, o nosso título tem que estar perfeito e exequível, sim. Para o devedor entender que se ele não tiver perfeito e exequível, ele não consegue fazer um trabalho de qualidade. Ele não consegue receber, ele não vai conseguir fugir de receber essa dívida. Um contrato de qualidade acua o devedor e faz com que ele realize pagamentos extrajudicial. Ele sabe que o título é líquido, certo e exequível. E você pode executar esse título. E uma vez se executando, ele vai perder. Porque ele vai ter bens penhorados. Teve um devedor que nós estávamos com ação com ele já há um ano. E eu tentei fazer acordos com ele de todas as formas. E ele se negava até dizer que a dívida era dele, mesmo que ele tenha assinado o contrato. E falava que ele não tinha assinado esse contrato. Mas antes da gente chegar nessa fase do processo, dele negar que a assinatura era dele, nós tínhamos já uma série de conversas com ele no WhatsApp, em que ele tentava negociar a dívida, depois desistia, depois mandava a gente mandar o contrato, mandava, ele não assinava. Ele falava que ia pagar em 2 dias e nunca mais pagava. E eu, já conhecendo o modelo de negócio, fui lá e executei o contrato dele. O juiz agora em fase de liquidação ontem, liquidou o valor e deu 18 mil reais. Ontem era o último dia de depósito dele. Ele foi lá e depositou os 18 mil reais. Se não fosse um título líquido, certo e exequível, ele estaria até hoje falando que a assinatura não era dele, teria dançado nessa ação e ele não teria depositado. Então, a qualidade da nossa cobrança tem que ser grande, profissional. E o título tem que acompanhar a qualidade profissional de vocês. Tá aí, gente. Primeira dica que eu trouxe para vocês é de ter um controle desses contratos por escola. Para que você não perca nenhuma fase da sua cobrança, bem como da execução, bem como da prescrição, bem como da qualidade desse título, para que você tenha sempre um título líquido, certo e exequível. Os outros pontos, que é a qualificação desses contratantes, o valor, o vencimento, cláusula de desconto clara de pontualidade, em que você também traz os detalhes de todos os processos de execução desse contrato de forma clara para esse devedor, em que você, de forma organizada, nunca vai perder nem as datas nem a assinatura das partes, nem a assinatura
com os vencimentos, né, as datas de vencimentos desse contrato, nem a prescrição de 5 anos desse título, porque você não pode deixar esse título se perder no tempo por falta de observância da data de prescrição desse contrato. Trabalhando com escola são 5 anos. Nem da cláusula de rescisão, porque em algumas instituições a rescisão acontece com maior força, com a maior quantidade, e rescisão é dinheiro na mesa, sim, para a escola e para o profissional que executa contratos por abandono em pós-graduação, ensino superior, em cursos de inglês, em cursos profissionalizantes. A taxa de abandono é alta e o número de contratos que você vai precisar de qualidade para você cobrar extra ou judicialmente é muito grande, sim. Então, profissionalmente, você tem que observar todos esses detalhes e não deixar dinheiro na mesa. Não deixar a escola perder dinheiro em nenhuma parte das fases de cobrança e de execução por falta de observância no seu título de extrajudicial, de execução, que é o contrato de prestação de serviço escolar. Não deixem passar nenhum detalhe, porque é isso que qualifica seu trabalho. Não deixar falhar os processos daquilo que é ferramenta de trabalho. Contrato de prestação de serviço escolar é ferramenta de trabalho para quem se especializa em escolas. Ok? Tenha um bom dia para vocês. Vamos encerrando hoje a nossa live, mas sabendo que nós temos Masterclass. E quem quiser participar, entra aí na minha bio, faz a sua matrícula, vem para Masterclass, se especializa, sai dessa montanha russa de não saber gerir processos, de criar processos que geram faturamento, porque escritório não vive de romance. Escritório vive de dinheiro, de honorário. E o profissional do direito, ele não vive também de romance. Ele vive de honorários. E essa montanha russa de não ter faturamento suficiente para pagar despesas, isso é inadmissível, inclusive no nosso nicho, porque uma escola te traz uma carteira inteira de clientes. Então você não está sabendo lidar com essa carteira. Você não está fazendo a previsibilidade do seu caixa. Porque seu caixa tem que ter a previsibilidade, é aquilo que entra todo dia. E nós vamos estar dentro da Masterclass voando com esse conteúdo. E eu quero te ver lá, ok? Manda um direct para minha equipe, vai lá na bio, mas não deixe de participar. Um abraço para todos vocês, até a próxima terça-feira. Tá rodando a nossa Masterclass, hein? Esse hoje o lote vira. Tô esperando vocês do lado de cá.